gente que gosta da gente e que não gosta também. Aliás, hoje o vídeo vai ser só comigo, Andresa na voz. Cheguei como raio e vou começar a contar pra vocês como foi a minha experiência aqui no ginecologista. Como vocês sabem, eu não sei falar Nihongo e, por um acaso, eu tive que passar por essa consulta. Geralmente a gente faz acompanhamento no ginecologista de 1 em 1 ano, né? Até uma certa idade, depois começa a ser 2 vezes por ano, mas ainda não cheguei nessa casa de idade. E eu vindo pra cá, não faz nem um ano, faz 6 meses, e eu fiz todos os acompanhamentos lá. E justamente pra poder chegar aqui e não ter que me preocupar. Deixa eu fechar essa janela, tá um barulho. Ah, não tá gravando? Sério? Voltei, pronto. Vou passar um pouquinho de calor, aí eu conto pra vocês direito, vocês conseguem me escutar sem ruídos. Então, eu fiz todos os acompanhamentos antes de vir pra cá e tava tomando anticoncepcional sem pausa, porque no meu caso eu não menstruo, justamente por ter uma cólica muito forte. Então tentei remédios, tentei vários métodos, não teve como, eu tinha cólica de desmaiar de dor. Devido a isso, eu tava tomando anticoncepcional já há mais ou menos 1 ano, que eu não menstruava. E como minha mãe teve uma menopausa muito cedo, então a médica falou também que seria bom, porque tardaria a minha, né? E que envolve genética, enfim, eu não sei muito bem. Mas contudo, aconteceu esse caos todo e meu remédio acabou. Eu trouxe pra 6 meses, né? Mas, tipo, vem 28 comprimidos, então não dá pra 6 meses completos. E aí, acabou meu remédio, não tinha como ninguém me mandar, porque ninguém tava entrando e nem saindo daqui. Correios parados, não conseguia de jeito nenhum pedir meu remédio. O que aconteceu? Meu remédio acabou. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com uma crise de cólica. A sorte é que eu dei muita sorte, que caiu na minha folga. E aí, passei só o dia inteiro com dor, né? No outro dia eu consegui trabalhar, mas um casal de amigos salvou, porque ela tinha remédio de cólica. Como eu não menstruava, eu não trouxe remédio de cólica. E eu tomava específico que era o ibuprofeno 400 mg de 4 em 4 horas, pra não ficar com dor. E ainda começava a tomar um dia antes, que eu sabia que ia descer, pra não sofrer com a dor. Pra vocês verem o nível da cólica que eu tenho. E aí, o que acontece? Eu tomei o remédio, fiquei tomando, o remédio era um pouco mais fraco, então eu tomava 2 remédios de 4 em 4 horas. E aí que estabilizou, acordei um pouco melhor. E detalhe, a gente dorme aqui em futon, então a friagem do chão a gente pega e aí piora minha cólica, enfim. E se eu não me engano, não tava calor, ainda tava frio, que também piora. Aí passou tudo isso, eu entrei em desespero, porque eu sou uma escorpiana, né? E eu entrei em desespero. Porque assim, aqui se você não trabalha, você não recebe. E a gente não trabalha em um lugar que tem um salário muito bom. Então se eu ficasse faltando, sem falar que a gente tem bonificações. Se a gente falta ou chega atrasado, a gente perde essas bonificações. Então eu já tava, tipo, meu Deus do céu, se todo mês eu ficar com dor e eu tiver o azar de não cair na minha folga, eu vou ter que faltar. Isso também é prejudicial. E eu nunca gostei de ficar faltando em serviço, sempre ia com dor mesmo. E ainda mais aqui que eu não ia conseguir me justificar o porquê que eu não fui, não ia ter como eu ligar, porque os nossos celulares aqui, pra quem não sabe, são bloqueados e não aceito o chip daqui. Daí o que aconteceu? Esse casal salvou a minha vida, porque eles vieram aqui pro Japão e eles estudaram aqui por um tempo, então eles conhecem o idioma. E aí eles ligaram pra uma ginecologista aqui perto de casa, pra um consultório, e marcaram uma consulta pra mim. E aí eles me acompanharam. Nesse dia da folga, que Deus é tão maravilhoso que caiu na minha folga de novo, porque a gente tava tendo 2 folgas no mês. E aí a médica só atendia de quinta-feira, pra facilitar a vida. Minhas folgas são de terça e quarta. E aí deu sorte que a minha folga do mês caiu numa quinta, eu consegui emendar e eles me levaram. E eles estavam de mudança, tá, galera? Eles iam se mudar de cidade, então eles pararam o que eles estavam fazendo pra me ajudar. Eu sou muito grata por isso, porque senão eu ia me lascar. Aí a gente foi lá, o que aconteceu? Chegou lá, tinha um formulário, que inclusive tinha em português pra fazer o preenchimento, mas tudo isso quem conversou lá com a recepcionista, tudo, foi esse amigo nosso. E aí eu preenchi o formulário, tudo. Tinha informações básicas, nome, endereço, há quanto tempo você menstrua, não, na verdade, qual foi a sua última menstruação, se você tem muita dor, por que você tá indo lá, enfim. E nessa, a gente teve que chegar, passar álcool na mão, eles mediram a temperatura, perguntaram se nenhuma dos nossos familiares estavam contaminados, né, que aí senão a gente também não ia poder entrar no consultório. Daí eu fui nessa consulta, eu passei por como que é o nome que fala? Triagem. Passei na triagem, ela mediu temperatura,
altura, tirou sangue. Na verdade, ela não tirou sangue, ela marcou pra tirar sangue. O que mais que aconteceu? Mediu minha altura, meu peso. Acho que é isso. Acho que foi isso. Fiz a triagem, minha pressão. Medi minha pressão. Fiz a triagem, tudo. Aí, esperei mais um pouco, ela veio com um formulário que não tinha em português. E aí, a gente tentou fazer o preenchimento. Nisso, o coitado menino não escutava o que ela falava e tinha que falar pra mim pra poder fazer o preenchimento do negócio. E um monte de informação lá, nem lembro mais. Mas é informações médicas mesmo, se tinha algum parente com uma doença lá específica que eu não me recordo, enfim. Se eu já tomava algum anticoncepcional antes e o motivo novamente de eu estar lá. Acabou que eu falei o motivo e a mulher ficou chocadérrima com a minha cara. Ela olhou assim e ficou tipo, por quê? Não tô entendendo. Porque assim, como eu mencionei antes, eu não menstruo. Isso pra eles é muito estranho, porque... Como? Foi mal, gente, voltei aqui, meu feijão tava no fogo e eu escutei um barulho e aí eu fui lá ver, porque ia queimar. Então, onde eu tava? Eles aqui não têm esse hábito de tomar remédio pra não menstruar. Ainda mais pelo motivo que eu tomo, que é pra não ter cólica. E aí ela ficou, tipo, meio assim e perguntou de novo. Perguntou quanto tempo que eu tomava outro remédio. Quando eu falei que era um ano, ela ficou mais chocada ainda. Aí ela foi passar... Na verdade, era auxiliar da médica. Não sei se é enfermeira ou se ela era ginecologista também, se são duas doutoras, não sei. Mas pareceu uma auxiliar. Então... Gente, eu não sei se tá ficando muito bom isso, porque geralmente quem enquadra essas coisas e tal... Aí a mulher foi e levou lá o prontuário pra doutora e me chamaram. Aí elas perguntaram, né? Entrou eu e o casal dentro da sala, porque eles entendiam e ia me auxiliar. E se elas precisassem me examinar, que no caso não ia dar, porque eu já estava menstruada, ele saía da sala e ela ficava comigo, né? Aí acabou que a gente chegou lá, a doutora ficou conversando comigo, super simpática, a paciente falava demais e dificultava a vida do meu tradutor, né? Basicamente ela perguntou que remédio eu tomava, porque eu sentia muita cólica, né? Se era alguma genética, se vinha de algum familiar meu ter muita dor, se eu tinha algum problema, se eu já tive alguma pedra, sei lá. Então, aí a mulher foi, levou o papel e tal. Aí eu entrei na sala e a doutora começou a fazer alguns questionamentos e disse pra mim que aqui eles não têm esse hábito de tomar medicamento pra poder parar de menstruar, ainda mais pelo motivo que eu tenho, que é não ter, por conta da cólica, né? Ela ficou meio assim, sem saber o que me passar, porque ela falou, ó, eu tenho medicamento, vários, né? Tem vários anticoncepcionais e tem um que tá em desenvolvimento, que é justamente pra não menstruar, mas não por motivo de cólica, né? E aí? Ela perguntou se eu tenho vontade de ser mãe, porque como o remédio ainda estava em desenvolvimento, primeiro que quando lançaria ia ser caro, segundo que estava perto do lançamento, mas ela não tinha uma data específica para me passar. Daí ela mencionou que tinha um em desenvolvimento, que eu não me lembro muito bem agora, se era para realmente parar de menstruar ou se você menstruava, continuava menstruando, mas era justamente por conta da cólica. Enfim, eu não lembro muito bem. Faz 4 meses atrás que eu passei. E aí, eu resolvi vir partilhar aqui com vocês pra saberem, né, como foi. E assim, aqui você não consegue ir na farmácia e comprar um anticoncepcional, mesmo ela te dando uma receita. Não, você vai na farmácia específica e aí você entrega a receita e efetua o pagamento. É mesmo? Portanto, a farmácia... ela fica do lado da clínica, mas não é pertencente a ela, sabe? São duas coisas separadas. Tipo, passei pela consulta, ela não me examinou, né? Não tinha como. Portanto, ela marcou uma próxima consulta pra poder me examinar. Só que nisso ela passou um medicamento lá, a gente conversou, ela me apresentou alguns. E me passou esse, que ela disse que eu poderia tomar sem pausa e que eu não menstruaria, mas que se eu estaria ciente se era isso mesmo que eu queria. Ou se eu queria um medicamento que eu menstruasse, só que diminuísse a cólica, que a gente poderia fazer alguns testes e verificar se esses medicamentos funcionariam comigo, né? Aí ela perguntou sobre os outros anticoncepcionais que eu tinha tomado. E eu fico imaginando quão difícil foi pra esse amigo nosso traduzir, né? Porque a gente já tá falando de um assunto muito, né, de mulher em si. Homem não passa por essas coisas e nem sabe se interpretar de, tipo,
o Hiroshi a primeira vez que eu fiquei com muita cólica, que eu desmaiei. Ele entrou em desespero. Quando eu acordei, ele tava mandando mensagem pra Deus no mundo, perguntando o que ele ia fazer, que ele não tava sabendo lidar com a situação. Aí a esposa dele tava ajudando, né, auxiliando com as palavras em específico, porque, tipo, ele sabe japonês, mas como que ele vai se recordar da palavra que fala que é menstruação em japonês, né? Aí os dois me ajudaram bastante e foi passando as informações que eu tava falando tudo pra médica. E eu saí de lá, o pagamento foi, tipo, o plano de saúde cobre 70%, você paga os outros 30%. A consulta nem foi tão cara, eu acho que... eu não lembro, gente. A gente saiu de lá, ela deu a receita e falou, ó, você vai tomar esse medicamento durante 30 dias e depois você vai voltar aqui pra eu te examinar, você me falar os sintomas, né, se você não teve enjoo, não teve dor de cabeça, porque anticoncepcional você tem reações, né, dependendo do organismo. E aí ela falou, você volta aqui depois. Só que aí tinha um empecilho. O que aconteceu? Esse casal de amigos ia embora. E eu ia ficar sem pessoal pra ir comigo no médico. E aí eu tive que verificar isso. Comecei a tomar o medicamento é esse aqui. Ele vem desse jeito. Não sei se vocês enxergam. Ele vem assim, o meu, né? E aí você destaca que assim... Diferente do Brasil, eu tomava um anticoncepcional por dia. Aqui você toma... toma 2 por dia. E aí eles vêm assim, sabe? Dá pra você destacar. Um depois do café da manhã e um depois da janta. E eu falei, ótimo. Eu praticamente esquecia sempre. Botava despertador pra tomar um comprimido, porque eu esquecia muito. Imagina 2. Aí eu tenho que ficar deixando espalhado pela casa, entendeu? Porque daí quando eu lembro... eu tomo. E aí, caso eu esqueça de tomar um depois do café da manhã, eu tenho que tomar um depois do almoço, sempre após as refeições. Esse é um caso específico e diferente por conta do meu objetivo, né? Que é não menstruar justamente por conta da minha cólica. Aí acabou que eu tinha que voltar lá. E aí eu tive que solicitar, né, o acompanhamento de um tradutor. Isso eu fiz pela empreiteira, né? Pedi pro tradutor lá de serviço... o que geralmente acompanha a gente, me levar nessa consulta, né? E aí você fica meio assim, porque de certa forma você é uma coisa pessoal, né? E é tipo ginecologista. Mas não tinha outro jeito, né? A gente não sabe falar a língua e médico não tem como você ir no achômetro, né? É muito importante você entender por completo o que ele tá dizendo e passar exatamente o que você tá sentindo, porque em caso de equívoco, ela podia ter trocado tipo um remédio que tá dando certo pra mim e ter me passado um errado. Aí tomei um mês, graças a Deus deu certo, porque caso eu tivesse alguma reação e tal, ela teria que mudar o medicamento. Até então não engordei nada, graças a Deus, não fiquei inchada, não tive dor de cabeça, ainda bem que tá dando certo, porque se fosse pra trocar de remédio, é muito ruim esse momento de ficar experimentando o negócio e você ter que ficar esperando que dê certo, sabe? Aí graças a Deus deu certo. E aí passei nessa outra consulta, fiz o exame de sangue, lá mesmo, né, só que em dia diferente. Marquei, fiz o exame de sangue, não precisei ficar em jejum, porque geralmente aí, a grande maioria das vezes pra exame de sangue a gente fica em jejum, né, aqui não teve necessidade. Todas as vezes que eu fiz exame de sangue, inclusive, eu sempre podia ter comido. Fiz o exame de sangue, ela verificou, acompanhou lá os Paranauê e eu não tinha menstruado mais. E aí ela pôde me examinar. Só é tudo elétrico, mas é normal, tipo, parecido com o Brasil. Você entra numa salinha que tem uma cortina, tira só a parte de baixo. Tipo, a Gini no Brasil, ela ficava mexendo nas minhas tetas, né? Ela examinava a parte de cima também, dava os apertão doído lá. Aqui não. Aqui ela não mexeu na minha parte superior. Sentei lá no treco, tinha uma cortina, ela não vinha meu rosto, era só da minha cintura pra baixo. O treco começou, a cadeira começou a subir, começou a abrir. Ela examinou rapidinho, fez o exame de toque, me liberou pra ir lá pra salinha, né, pra falar. Falou que tava tudo bem e que ia me passar o remédio pra mais 2 meses. Ou seja, ela ainda não tá, tipo, queria ter certeza absoluta que não ia ter nenhum tipo de reação que eu não deveria. Como eu falei pra vocês, aqui você não consegue na farmácia comprar mais anticoncepcional. Não, eu preciso da receitinha dela e preciso ficar passando a consulta pra poder comprar. Só que ela que determina o quanto eu compro. Então ela botou lá, remédio pra mais 60 dias. Então veio remédio certinho nessas coisinhas aqui, contado, a 60 dias. Inclusive só tem mais 3 cartelas e meia. Por quê? Porque eu tenho uma consulta marcada pro dia, sei lá, no começo do mês que vem. E aí eu vou retornar e vou falar novamente pra ela se eu tive alguma reação, enfim. E aí eu não sei como vai ser, se ela vai me passar uma receita permanente, pra eu não ter que ficar passando na consulta toda vez, pra eu poder ficar pegando e comprar o remédio, né? Como ainda também não tá dando pra passar, pra comprar nada
do Brasil, mandar pra cá, eu não consigo comprar o remédio que eu tomava antes ainda, né? Tomando esse daqui. É horrível ficar trocando de remédio sempre, tem riscos. Eu não gosto, né? Não me sinto bem ficar fazendo troca toda hora, mas foi por uma necessidade. E se tudo voltar ao normal, eu pretendo voltar com outro remédio que eu tomava. Por quê? Porque eu acredito que vai sair mais barato do que esse que eu tô tomando e eu preciso tomar uma vez só no dia. Mas os dois tá tendo a mesma eficácia. Daqui a pouquinho eu tenho que voltar nessa consulta e verificar se ela consegue me passar por uma quantidade de meses maior, né? Porque ela só atende de quinta eu trabalho, então eu tenho que fazer solicitação de UQ, que agora eu posso pedir, ou eu tenho que ir mais cedo. Então é isso, pessoal. Obrigada por me escutarem até aqui. Vocês sabem que eu falo demais, ainda mais quando meu marido não está presente, porque daí ele fica, tá falando muito, dá uma cortada, né? Porque depois ele que, coitado, geralmente ele edita os vídeos e eu fico dando trabalho pra ele. Mas é isso, gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força.